o pregador dessa noite, o nosso querido apóstolo Joseph Matera, líder apostólico, teólogo, autor e consultor internacional, cuja missão de vida é influenciar líderes que influenciam nações. Com mais de 40 anos de experiência no ministério em tempo integral, ele se estabeleceu como uma das vozes mais influentes no movimento apostólico contemporâneo. É com grande prazer que nós recebemos mais uma vez nessa noite Joseph Matera. Fica à vontade, querido. Good to see everybody. It's an exciting evening. É bom ver todos vocês, é uma noite agradável. God is doing great things, Deus está fazendo grandes coisas and I'm excited that I'm a part of it. e eu estou feliz de ser parte As disso. we see the move of God increase more and more in this whole region. É bom ver o mover de Deus crescendo aqui nessa região. Today, before the new ministerial coalition is announced, Hoje, antes do ministério da colisão ser anunciado, I'm just going to do a brief teaching on the fivefold ministry of Ephesians 4. eu vou fazer uma breve explicação sobre Efésios 5. So let's pray. Father, we pray that you give us wisdom. Pai, nós oramos para que o Senhor nos dê sabedoria, Help us to know your word nos ajude a entender a sua and to palavra, grow in the faith para que nós possamos crescer em fé and see our churches established. e ver a nossa igreja In estabelecida. Jesus' name, No nome de Jesus. Amen. Amém. by now, most people know the term apostle, prophet, pastor, teacher, and evangelist. Até agora todo mundo conhece o termo apóstolo, professor e evangelista. There are 5 ministry gifts. Tem 5 dons ministeriais. Each of these ministry gifts Cada um desses dons are the ministry DNA of Jesus Christ. é o DNA ministerial de Jesus Cristo. If you want to understand the ministry gift of apostle, Se você quiser entender o dom ministerial de apóstolo, the ministry gift of prophet, o dom ministerial de profeta, pastor, teacher, evangelist, pastor, mestre e evangelista, you have to read the Gospels and see the fullness of it through Jesus. você precisa ler o evangelho e entender a grandeza disso através de Jesus Cristo. And so what Jesus carried in his fullness, E o que Jesus carrega na sua grandeza, he has dispersed to each member of the body of Christ, ele dispensou isso para cada membro do corpo de Cristo, expressed in these 5 functions. expressado nessas 5 funções. And so we're going to go through some passages of the book of Ephesians, Então nós vamos atravessar por algumas passagens de Efésios and we're going to get a clearer understanding of this. e nós vamos ter um pouco mais de clareza sobre isso. First of all, we see in Ephesians chapter 2, Então primeiro nós vamos começar com Efésios capítulo 2, verse 19 to 22, verso 19 a 22, se vocês puderem colocar aqui para mim, gente. when Paul is describing the household of God. The household of God. No, that's wrong. Can you repeat the verse, please? Ephesians 2, verse 19 to 22. É isso mesmo. Don't worry, I'll just say it. Ok. In Ephesians 2, Em Efésios 2, when Paul is describing the household of God, quando... Excuse me, can you repeat that? when Paul is describing God's house, Quando Paulo está descrevendo a casa de Deus, he says it's built upon the foundation of the apostles and prophets. ela está firmada sobre a fundação de apóstolos e profetas. With Christ as the chief cornerstone. Como Cristo como a pedra angular. And so the apostle and prophet Então o apóstolo e o profeta are the foundation of the church. são a fundação da igreja.
And when it says prophet, Então, quando fala profeta, it's also referring to the Old Testament prophetic writings, também está falando sobre o a escritura do Velho Testamento, together with the New Testament writings of the apostles. junto com a escritura do que está no Novo Testamento dos apóstolos. They became the foundation of what we have now in the Bible. Essa junção se torna a fundação daquilo que nós temos hoje nas escrituras. And together we're growing into a holy temple of the Lord. E junto nós crescemos A holy temple of the Lord. no templo sagrado de Deus. Then we see in Ephesians chapter 3, Então nós vamos ver no Efésios capítulo 3, Paul talks about the administration of the church. Paulo vai falar sobre a administração da igreja, The administration of the mystery of God, a administração do ministério de Deus, which is Christ in the church. o que significa dizer que é Cristo na igreja. And that administration E essa administração is what God revealed to Paul é o que Deus revelou para Paulo, in how the church should be constructed. em como a igreja deve ser construída. Then we see in Ephesians 4, Então nós vamos para Efésios 4, where Paul talks about the 5 ministry gifts onde Paulo fala sobre os 5 ministérios. before he brings this teaching out. E antes dele falar sobre esses dons, He breaks it down into different sections. ele separa isso em diferentes seções. So in Ephesians 4 verses 1 and 2, Então em Efésios 4, verso 1 e 2, he talks about how we need to have the character of Christ. ele explica como que nós primeiro devemos ter o caráter de Cristo. Everybody wants the ministry of Christ, Todo mundo quer o ministério de Jesus, but you don't qualify unless you have the character of mas Christ. você não está qualificado até você ter o caráter de Cristo. So before he talks about the 5 ministry gifts, Então antes dele falar sobre os 5 dons, he urges us in verse 1 ele pede para que a gente observe esse verso 1, to walk in a manner or in a way of life that's worthy of the Lord. ele pede que nós caminhemos de uma maneira digna do Senhor. So we are not saved by works, Então nós não somos salvos pelas obras, but we have to be worthy of our calling. mas nós temos que ser dignos do nosso chamado. We're not worthy of salvation, Nós não nos tornamos dignos da salvação, but we have to walk in the character of Christ mas precisamos caminhar com o caráter de to be Jesus worthy of the calling. para merecer, para sermos dignos do chamado. And so we need to walk in humility, Então precisamos caminhar em humildade, gentleness, gentileza, patience, paciência, bearing with one another in love. suportar uns aos outros em amor. Then he talks about the next section, E aí ele começa a segunda sessão, a próxima sessão. the 5 ministry gifts Os 5 ministérios have to work for the unity of the church. têm que funcionar para a unidade da igreja. He says we have to maintain the unity of the Spirit, Nós precisamos manter a unidade do Espírito, because there is only one body and one Spirit. porque só tem um corpo e um Espírito. So people who are true apostolic ministers Então aqueles que são verdadeiros ministros apostólicos are going to have a heart to unify the church. vão ter o coração para trazer a unidade para a igreja. When we are independent, E quando nós somos dependentes, we are proving we're not worthy of the calling. nós provamos que não somos dignos do chamado. So apostolic leaders should be bridge builders. Então os apóstolos devem ser construtores de pontes. They should have the ministry of reconciliation. Devem ter o ministério da reconciliação.
They should bring people together. Devem trazer pessoas junto. Então, ser dependente de Deus, né? And then E aí, it tells us in Eles- the next section, na próxima sessão, Ephesians 4, verse 5, Efésios 4, 5, it says that these 5 ministry gifts fala que esses 5 dons ministeriais need to uphold the first principles of the faith. devem defender os princípios da fé. He says we have to know that there's one Lord, Nós precisamos saber que existe apenas um Senhor, one faith, uma fé, one baptism, um batismo, one God and Father. Deus e Pai. So if we don't know the essentials of the faith, Então, se nós não conhecemos a essência da fé, we are not building on the foundation of the apostles. nós não somos construídos na fundação dos apóstolos. And our people will not grow, E o nosso povo não vai crescer. and our churches will not last. E as nossas igrejas não vão durar. Many people only know biblical verses on prosperity Muitas pessoas só conhecem versos bíblicos sobre prosperidade. or verses on healing Ou versos sobre cura. or blessings, Ou sobre bênçãos. but they don't know much more of the Bible. Mas não conhecem muito mais da Bíblia. And so we need to be grounded in the essentials of the faith. Então nós precisamos estar fundamentados na essência da fé. When people got saved in the book of Acts, Quando as pessoas foram salvas no livro de Atos, they were committed to learning the doctrine of the apostles. eles estavam comprometidos a aprender os ensinos dos apóstolos. And we see a summary of that E nós vemos um resumo disso in something called the Apostles' Declaration or Creed. e nós vemos um pouco disso na declaração dos apóstolos. And everybody should memorize the Apostles' Creed. E todos deveriam memorizar essas declarações, That was written in the early centuries of the church. que foi escrita nos primeiros séculos da igreja. Because if we don't understand that, Porque se não entendermos isso, we don't understand the gospel. nós não entendemos o evangelho. And then we see the context for the Ephesians 4:11 gifts. E aí a gente vai ver o contexto de Efésios 5, 11, The 5 ministry gifts. os 5 dons ministeriais. He says in verse 7 Ele fala no verso 7 that grace was given to each one of us que a graça foi dada para cada um de nós, according to the measure of Christ's gift. de acordo com a medida de Jesus Cristo. What is Christ's gift? Qual que é o dom de Jesus Cristo? It is the 5 ministries. São os 5 dons ministeriais. He says, and then he gave some to be apostles, E ele falou que alguns ele chamou para ser apóstolo, some to be prophets, alguns chamou para ser profeta, evangelists, evangelistas, shepherds, pastores and teachers. e mestres. So these are gifts to the church. E esses são dons para a igreja. And why did he give these gifts? Por que Jesus nos deu esses dons? In verse 12, No verso 12, it says to equip the saints para equipar os santos for the work of the ministry, para o trabalho ministerial, to build up the body of Christ. para construir o corpo de Cristo. So what is the work of the E ministry? qual que é o trabalho ministerial? It's not just in a building when we have a gathering. Não é só quando a gente se junta no templo. Because when we look at the context Porque quando a gente olha o contexto, of these Ephesians 4:11 gifts, quando a gente olha o contexto desses dons, we have to start in verse 10. nós temos que observar o verso 10. And in verse 10 it says this, E no verso 10 fala assim, talking about Jesus, fala sobre Jesus. it said that he descended in the earth, Falou que ele desceu na terra, and he's the same that ascended into heaven, é o mesmo que subiu até o céu, so that he may fill all things. para que ele cumprisse todas as profecias. So as the last
Adam, como o último Adão. he came to fulfill what the first Adam failed to do. Ele veio para cumprir aquilo que o primeiro Adão falhou em fazer. The first Adam was called to fill the earth O primeiro Adão foi chamado a multiplicar a terra, a encher a terra, with godly children that he trained. com filhos de Deus que ele treinasse. But he sinned, Mas ele pecou. and one of his children committed a murder. E um dos filhos dele cometeu assassinato. He failed the command of God Ele falhou no cumprimento, na palavra de Deus, no mandamento, found in Genesis chapter 1 verse 28, que está em Gênesis, verso 28. which some people call the cultural mandate. O que algumas pessoas chamam de mandamento de cultivo. When Adam was supposed to have children, Quando Adão era supostamente para fazer crianças, filhos, multiply the children, multiplicar os filhos then fill the earth with these children, e encher a terra com essas crianças then subdue and have dominion over creation. e dominar sobre toda a criação. He failed to do that in its fullness. Ele falhou em fazer isso. So Jesus came to create Então Jesus veio para criar a new species of humanity uma nova espécie de humanos that were restored to the fullness of God's image, que vai restaurar a inteireza da imagem de Deus. like Adam had before he fell into sin. Quando a inteireza, a imagem que Adão tinha antes dele pecar. And these restored image bearers of Christ E essa imagem restaurada por Jesus Cristo are now equipped by the 5 ministry gifts está now equipada com os 5 dons ministeriais to repopulate the earth, para repopular a terra fulfilling what Adam failed to do in Genesis 1:28. e cumprir aquilo que Adão falhou em fazer em As Gênesis. Adam was supposed to have children that populated the earth, Adão era para ter tido filhos e popular a terra. now Jesus has spiritual children Agora Jesus tem filhos espirituais that are called to fill every aspect of society. que são chamados a ocupar cada lugar da sociedade. And so when it says that the 5 ministry gifts Então, quando fala lá dos 5 dons ministeriais, are supposed to equip or empower the saints eles são para equipar os santos for the work of the ministry, para o trabalho ministerial. we know from the context Nós sabemos, podemos deduzir do contexto, that the work of the que ministry o trabalho ministerial is to fill all things. é para cumprir todas as coisas, para preencher todas as It's coisas. to equip the church É para equipar a igreja in economics, na economia, education, na educação, politics, na política, law, no direito, music, na música, art, no art. arte. Every aspect of culture, Todo aspecto da cultura, so that we could be ministers in all of life. para que nós possamos ser ministros em todos os aspectos da vida. So ministry is not just in the church building, Então, o ministério não é só dentro do templo da igreja, it's outside of the church é building. fora. And that's what we are called to equip the church for. E é para isso que nós somos chamados, para equipar a igreja. So that the church that gathers on Sunday Para que a igreja que se junta no domingo is the church sent out on Monday, é a igreja que vai sair para fora na segunda. so that we could fill the earth Para que nós possamos encher a terra with the glory of com a God. glória de Deus. Amém? And we see Mark chapter 16 verse 15 Quando a gente vai para Marcos 16, 15, points to the first part of the cultural mandate. pardon. It points to the first part of Genesis 1 Ah, tá. verse Aponta, 28, aponta para a primeira parte de Gênesis, where God told Adam to
have children and multiply. Quando Deus diz para Adão ter filhos e se multiplicar. In Mark 16, Em Marcos 16, it says to preach the gospel fala para a gente pregar o evangelho to all of creation. para toda a criação, That is so he could have children para que ele pudesse ter filhos who are born again, que nascessem de novo who then make disciples e fazer discípulos and multiply. e multiplicar. So that points to the first part of Genesis 1, E isso 28. aponta para a primeira parte de Gênesis. Then we see Matthew chapter 28, E quando a gente vai para Mateus 28, verse 19, verso 19, points to the second part of Genesis 1, 28, aponta para a segunda parte de Gênesis, where 1:28. Jesus said to disciple nations. Quando Jesus falou para os discípulos Nations de todas as is, nações, are whole people groups, que são os grupos de pessoas ethnic groups, de todas as etnias and subcultures. e culturas. So it's not just getting one person saved, Não é sobre uma pessoa ser salva, it's planting the gospel in whole nations é para nós implantarmos o evangelho em todas as nações, and in people groups em grupos de pessoas, like sports como esportes, in all 7 spheres. em todas as 7 esferas. And so we see Genesis 1:28 Então, Gênesis 1:28 is fulfilled in its totality é completamente cumprido through the Lord Jesus Christ, através do nosso Senhor Jesus, who sent out his church que enviou a igreja dele, and recommissioned them comissionando cada um to fulfill this cultural mandate, a cumprir esse mandato cultural to win people to Christ. de cultivo. That's revival. Can you repeat that? To win people to Christ, to get people saved, Para ganhar pessoas para Jesus, that's revival. isso é avivamento. But to send people out in society Mas enviar pessoas para a sociedade points to reformation. aponta para Reformation. Reformation, I don't know that. Reforma. And how long do we need these ministry gifts? Por quanto tempo nós precisamos desses dons ministeriais? He says in verse 13, Ele fala no verso 13. until we all attain the unity of the faith Até que nós tenhamos a unidade da fé and of the knowledge of God, e todo o conhecimento de Deus, to come to the fullness of Christ. para que nós alcancemos a altura de Jesus. We know A that estatura. that has not happened yet. Nós sabemos que isso não aconteceu ainda. So God still needs apostles, Então Deus ainda precisa de apóstolos, prophets, profetas, pastors, pastores, teachers, mestres and evangelists. e evangelistas. And what is happening tonight, E o que está acontecendo aqui hoje à noite? when you are officially launching an apostolic network, Quando vocês lançam essa rede apostólica, that is an important step isso é um importante passo in fulfilling what the book of Ephesians teaches, em preencher aquilo que o livro de Efésios está falando, to equip the church em equipar a igreja to fulfill the cultural mandate God gave the first Adam. para cumprir esse mandamento de cultivo que Deus estabeleceu em Gênesis. I hope this helps. Eu espero que isso ajude. God bless you. Deus abençoe vocês.